A paz de Cristo para a sua vida, chegando com a aula 5, classe de juvenis. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, teus alunos. Vem comigo, professor Denis Pereira, professor Denão, aqui de Campinas, diácono da AD Campinas. É um prazer estar aqui com você. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Deixe o sino de notificações ativado, gente. 90% das pessoas assistem os vídeos do YouTube no celular. Então deixe o sino de notificações ativado. Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre um monte de coisa aqui no canal. Tem novidade chegando, tem louvor chegando. Gente, tem muita coisa legal. E você precisa deixar o sino de notificações ativado para você poder ser avisado. Entrar numa lista VIP. A hora que eu posto o vídeo, você já recebe a notificação para você assistir o vídeo, tá bom? Vamos juntos então para a aula 5, classe de juvenis. Não se deixe seduzir. Está em Provérbios 7:21. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Tá? Esse é o texto. Só lembrando, estas lições são rotativas. O que significa? Que se você colocar esse tema aqui aí no Google, o material está aí, você acha muita coisa, tá bom? E eu baixo, você sabe disso. Abra a descrição do vídeo aqui embaixo, que tem um monte de coisa. Minhas redes sociais tem muito material em PDF para você desenvolver a sua aula, professor. Lembra disso? Você precisa desenvolver a sua aula. Aliás, tá pronto, né? Tá, a gente está preparando aí um vídeo como preparar a aula da EBD com algumas dicas rápidas e fáceis aí para você que está chegando agora. O jogo da sedução, ele ocorre na escola, na rua e até mesmo na família. Quão perigoso é deixar-se seduzir pela pessoa estranha, alheia à vontade de Deus e aos seus princípios. Na lição de hoje, estudaremos sobre o conselho do livro de Provérbios aos jovens de todos os tempos e de todas as gerações. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Gravar aqui, gente, é como você escrever numa pedra. Como é que você escreve numa pedra? Com algum objeto tão duro quanto a pedra. Mas uma vez que ficar escrito, que ficar gravado, nem a história apaga, nada apaga. Você vê a arqueologia encontrando gravuras, escritos de povos bem antigos, porque aquilo foi escrito na pedra, foi gravado. Então, quando a Bíblia diz aqui, guarde sempre os meus ensinamentos gravados no coração, é como se eles tivessem sido escritos numa pedra. Não os abandone, não deixe que eles sejam esquecidos ou apagados. Tópico 1. Entendendo o capítulo 7 de Provérbios. O capítulo 7 do livro dos Provérbios relata-nos a uma belíssima metáfora de ensinamento sapiencial que visa direcionar o jovem ao caminho bom. O texto traz uma mensagem imagética, ou seja, uma série de imagens objetivando destacar um ensinamento moral. Então a gente vai aqui avaliar aqui estas imagens. Ele narra 3 imagens para entendermos a moral da narrativa bíblica. O sábio, podemos identificar no versículo 3, está assistindo da janela de sua casa o cotidiano das pessoas. Então, o sábio, né, geralmente é alguém que tem o costume, né, de olhar, ele tem uma percepção aguçada das coisas. Eu costumo dizer em casa que se eu assisto um jogo de futebol, eu estou analisando aquilo dentro do contexto espiritual, dentro do contexto da minha vida, no trânsito, enfim, em todo lugar. Uma vez que eu estou ali, eu começo a perceber questões intelectuais e questões espirituais também. Então, o sábio, não é? Nem sei se eu sou um cara sábio, mas enfim, a gente tem que ter os olhos abertos, enxergar os códigos das situações, das imagens. O jovem sem juízo, o jovem displicente ou sem juízo, conforme a narrativa, o sábio quer mostrar o jovem desatento, descuidado e completamente ingênuo. Aquele jovem que recebe a novidade dos acontecimentos como se fosse algo de mais extraordinário que acabou de acontecer na vida. Aquele jovem que segue acriticamente o percurso das águas da vida. Literalmente, Maria vai com as outras, papagaio. A gente viu agora em tempos de eleições um monte de
papagaio, gente que não vai assistir de maneira crítica um debate, gente que não vai atrás de informações para poder abrir a boca, simplesmente escuta alguém falar uma coisa e sai repetindo aquilo que a pessoa falou, muitas vezes, inclusive, coisas que ferem a palavra de Deus e os próprios princípios. A mulher vestida de prostituta. Agora o sábio destaca minuciosamente as características da mulher sedutora, que também pode representar um homem, também astuto e malicioso de coração, uma oportunidade, uma chance, um convite, tá certo? E ele trata, sim, essa questão de uma maneira, uma pessoa completamente responsável com a própria vida, com o próprio futuro e com as próprias escolhas. Eu sempre digo que o que define o nosso futuro não é o lugar onde a gente nasceu, são as nossas escolhas. Além dessas 3 imagens textuais, a narrativa bíblica ressalta a arte da pessoa sedutora. Saiu ao encontro e o beijou, abraçando-o, apertando o seu rosto. Então, olha só, com o rosto colado do jovem, saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente a tua face, e te achei. Se ela achou facilmente, é porque este jovem, é porque esta pessoa não estava atenta ao que estava acontecendo à sua volta. Dá o bote nos jovens na penumbra da noite, no momento mais romântico, aparentemente escondido e apropriado à sedução. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Isso aqui não é apenas, não fala apenas de uma situação de noite, de penumbra, de trevas, mas de uma pessoa que está completamente desatenta, desapercebida ao que está acontecendo à sua volta. Último golpe sedutor. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Ou seja, há toda uma preparação. A gente aqui pode enxergar literalmente a arte da sedução. Mas olha, ela prepara tudo isso e ela diz assim, ó, vem porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Então, é uma mega oportunidade, mas que para os desatentos ela é perfeita, porque tudo foi preparado como um laço, um bote, um golpe, e que pela desatenção muitos acabam caindo. Muitos não conseguem enxergar que aquele quadro inteiro, lindo, maravilhoso, super romântico, super atraente, ele tem um ponto que não pode ser esquecido, que é um ponto de queda, de destruição, de falência, tá certo? Mas por que a pessoa não vê? Porque ela não olha o quadro todo. Ela se deixa seduzir por tudo aquilo que foi preparado para fazê-la cair, para destruir a sua vida. A palavra de Deus, após expor com requintes de detalhes a arte sedutora de uma pessoa, narra o desfeito trágico do jovem sem juízo. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a como um boi que vai ao matadouro, como uma ave que se apressa para o laço, cego pelos encantos da outra pessoa. Alguém teve o seu coração atravessado pela lança da sedução. Então, é preciso, nos dias que nós estamos vivendo, tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é a morte. Então, você percebe aqui toda uma arte, todo um trabalho, toda uma estratégia para seduzir, para atrair. As coisas, quando são verdadeiras e verdadeiramente boas, elas não precisam de muita propaganda, de muito marketing, elas não precisam de muitas flores. Quando a coisa é muito florida, muito embrulhada, muito doce, desconfia. Tópico 2. O que o texto tem a ver comigo? Tudo. É preciso ser sóbrio, atento e muito vigilante, pois o caminho da sedução é movediço e está ao seu redor diariamente. Na mídia, quando os programas e as propagandas tentam colocar em sua mente que você deve se relacionar sexualmente com outras pessoas. Na escola, quando você é estimulado a usar preservativos com a desculpa de que assim
estará protegido das doenças sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada, que nem mesmo vale para todas as doenças. No ciclo de amizade, quando duas pessoas com hormônios à flor da pele se relacionam intimamente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, a mídia, o mundo está aí, exatamente dizendo para você, faça tudo que tiver a cabeça, viva o amor, o importante é ser feliz, não interessa como e nem com quem. Se te faz feliz, faz. Alto lá. A vida do cristão, ao aceitar a Cristo, nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele é o nosso Senhor. Então toda a nossa vida deve ser vivida para agradar a Ele, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E não envergonhe o Evangelho, nem tenham vergonha do Evangelho. Enfim, você precisa analisar tudo o que você faz agora à luz daquele a quem você decidiu agradar. E uma vida cristã que agrada a Deus, ela não se deixa seduzir pela mídia, pelo que os amigos estão fazendo. Eu sei que os nossos alunos, eles se sentem muitas vezes peixe fora d'água, porque não frequentam os mesmos lugares, não têm os mesmos comportamentos. E isso deve ser motivo de alegria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, como nós vamos corrigir um jovem, um adolescente. Porque ele já está vivendo uma vida de renúncia. Então ele precisa ser ensinado e ele precisa ser motivado. Ele precisa ser animado a continuar essa vida. Ele precisa entender que vale a pena viver uma vida de renúncia. Por quê? Porque a sedução, embora pareça doce, embora pareça algo legal, na realidade ela escraviza as pessoas. As pessoas hoje estão escravas de si mesmas. Ah, mas pode usar, não sei o quê. Aí a pessoa fica escrava do vício, fica escrava da pornografia, escrava da mentira, escrava das atividades sexuais, da masturbação, enfim, da fornicação. Escrava. É isso que a carne quer, é isso que o inimigo quer, é isso que o mundo quer. Então, quando o jovem cristão diz não a estas práticas, ele está fazendo uso de sua liberdade, não é o contrário. Não é que ele está preso à igreja, está preso à Bíblia, não, ele está livre. E porque está livre, ele não precisa de nenhum vício, de nenhuma droga, ele não precisa de determinados comportamentos para se sentir feliz, porque a sua alegria vem do Senhor. E no momento certo, alguns desses prazeres, como é a questão sexual, ele vai viver, mas no momento certo, de maneira que agrade a Deus. A mídia não fala das consequências. Então, a mesma mídia que falou abertamente sobre cigarro nas décadas de 70, de 80, ela não falou que isso faria muito mal, provocaria câncer nas pessoas, tá certo? A mídia fala de preservativo, mas a verdadeira prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, o verdadeiro sexo seguro é o casamento, tá certo? Então a mídia não fala isso, a mídia não propaga isso, ela não fala das questões, das consequências, dos problemas, tá certo? Então, gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. O filho é um problema? Não, mas a falta de planejamento, o vir na hora errada, sem planejamento, sem ter um aparato familiar adequado, porque olha só, gente, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas quando vem o filho, planejado e programado no coração, tudo dá certo. Você não vai ficar sozinho, não vai ficar sozinha. Por quê? Porque os dois são responsáveis, vão cuidar dessa criança, vão educar essa criança. O que nós estamos vendo são crianças sendo educadas e doutrinadas para iniciar a sua sexualidade, ou não a sexualidade, mas a prática sexual cada vez mais cedo, como se o sexo fosse um brinquedinho ou uma brincadeira. E não é. É sério, é algo que precisa ser levado a sério para que o que quer que aconteça depois seja encarado de uma maneira correta pelas duas pessoas. Sexo não é só união de corpos, é união de alma. Por isso nós, biblicamente, como igreja, orientamos sim pós-casamento.
Espere o casamento. Deus vai colocar uma pessoa linda na sua vida e vocês vão desfrutar isso de uma maneira maravilhosa e debaixo da bênção de Deus. Quer algo melhor, gente? Desfrutar de algo prazeroso com a bênção de Deus, sem se preocupar com consequências. É isso que Deus tem para nós, mas que não atrai o mundo, não atrai a mídia. Não, eles querem que a juventude simplesmente exponha seus sentimentos, suas emoções. Só que aí a gente está vendo uma geração completamente irresponsável, egoísta, que não ama o próximo, que trata o próximo como objeto. Exatamente por isso, por se deixar seduzir por um ensinamento maligno, irresponsável e, por que não dizer até, desumano. Tópico 3. Uma sexualidade saudável. Deus fez você um ser humano completo. As coisas acontecerão no seu devido tempo. Por isso não queime as etapas. Não corra riscos desnecessários. Então quando a gente fala aqui de sexualidade, não é apenas o ato sexual. Sexualidade envolve a nossa vida como um todo, o nosso dia a dia, a maneira como nós percebemos o sexo oposto, tá certo? Então sexualidade que não é prática sexual. Infelizmente a igreja ainda tem dificuldade de falar sobre sexualidade. Fica ligado que eu vou gravar um vídeo aqui daqui a pouco e vou postar aí como falar sobre sexualidade na igreja para jovens e para adolescentes. Na verdade a gente precisa tratar esse assunto começando desde os obreiros, os pastores, os pais, para todo mundo, porque infelizmente não se trata desse assunto na igreja, e aí a escola doutrina, aí a gente fica tudo, meu Deus, é o que a gente vai fazer, esses meninos aprenderam errado, então vamos ensinar corretamente. O problema é que para falar sobre sexualidade de maneira correta, primeiro, é preciso que quem vai falar viva uma sexualidade saudável. Por isso que eu estou dizendo, tem que começar com líderes, com pastores, com professores. Nós temos que ter uma sexualidade saudável. Por quê? Porque o exemplo fala mais do que palavras. E as palavras, elas são reafirmadas através do exemplo. E como eu digo, sexualidade não é um ato sexual, então a sexualidade está no nosso dia como um todo. Então eles estão nos olhando como nós nos tratamos. Eu e minha mulher, você e tua esposa, você e teu esposo, eles estão olhando. Então não adianta eu subir na tribuna para falar de sexualidade, se no dia a dia eles enxergam que eu não vivo bem com a minha esposa, tá certo? Então tudo isso envolve sexualidade, a maneira como eu trato, os momentos que eu passo com ela e por aí vai. Tanto em público quanto a minha intimidade. Só que a minha intimidade, ela reflete também nos meus momentos em público, tá certo? Então é preciso ter esse cuidado. Muitos não falam sobre sexualidade na igreja, muitos líderes, porque não têm uma sexualidade sadia e nem uma prática sexual saudável, tá certo? Então a igreja precisa sim falar sobre sexualidade com jovens, com adolescentes, de maneira aberta. Falar sobre sexualidade não é pornografia, não é falar sobre o sexo em si, mas falar de maneira aberta, falar de maneira clara, encontrar pessoas que têm facilidade de falar com este assunto. Não são todos os líderes que têm, não são todos os pastores que têm. A cada um Deus tem dado uma graça. Por exemplo, eu não gosto de falar, por exemplo, da ideologia de gênero. Eu não gosto de falar. Eu sei que tem gente que fala muito bem. Eu gosto de falar sobre sexualidade. Eu falo tranquilamente a questão da pornografia, a questão da masturbação e da prática sexual saudável à luz da palavra de Deus. Então é preciso procurar essas pessoas, essas ferramentas que Deus tem colocado, que podem mostrar uma sexualidade saudável à luz da palavra de Deus, para que os nossos jovens sejam ensinados. Mas eu repito, isso precisa urgentemente ser ensinado para a igreja como um todo. Lamentavelmente, muitos dos nossos líderes não têm uma sexualidade saudável. Então é preciso isso, ensinar a eles que é dado por Deus. O desejo não é pecado, o desejo é natural. Se é natural, foi Deus que nos criou com o desejo para o sexo oposto. O que nós precisamos então para ter uma sexualidade saudável? Saber que foi Deus que nos criou assim. Então dar glória a Deus, ficar feliz porque temos os desejos, porque os nossos hormônios, estão aí em ebulição, e saber o seguinte, que eu preciso então
controlar o desejo, porque o pecado está quando eu dou vazão a esse desejo, no momento inadequado, com a pessoa inadequada, na hora errada, tá certo? Então é preciso ter equilíbrio, é preciso controlar os desejos. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, 1 Coríntios 6, 12 a 20, o nosso corpo não é um objeto a ser usado, nosso corpo é um templo consagrado. Então nós estamos aí aguardando em Deus o quê? A pessoa certa, com quem nós vamos desfrutar de toda a beleza, a bênção e o prazer da vida sexual a dois, no âmbito do casamento, dentro do quarto. Então, em Jesus, nós aprendemos que o homem e a mulher não vivem de desejos carnais, mas que a vida de um jovem cristão pode ser maravilhosamente aproveitada de maneira inteligente, prazerosa e equilibrada. Então nós temos desejos naturais, por que não dizer carnais, mas é que carnais pecaminosos, né? Nós temos desejos, temos sim desejos carnais, tá certo? Eles estão em nós. E o que a gente tem que fazer? Não se deixar dominar por tais desejos, porque quem se deixa dominar pelos desejos é facilmente atraído, seduzido, manipulado por qualquer situação, por qualquer momento. O jovem cristão compreende exatamente o seu limite, porque ele tem a mente de Cristo. Então, o jovem cristão não é guiado pelo seu desejo, ele é guiado pela palavra de Deus. Se homem sabe que a sua masculinidade não é comprovada pelo número de meninas que conquista. Eu sempre digo isso, né? Eu sou casado há 20 anos, né? O verdadeiro garanhão não é o cara que conquista uma mulher todas as noites, mas é o que conquista a mesma mulher todas as noites. Então, estar casado há 20 anos e vivendo um tempo dentro do nosso casamento muito bacana, muito legal, é algo fantástico, é algo maravilhoso, tá certo? Então, o verdadeiro homem tem que ficar provando, né? Não tem nada disso. A menina sabe que sua feminilidade não é medida pela quantidade de rapazes que namorou. Então tem gente que diz que decide esperar, mas fica com Gideões 300. Tem gente que parece a musiquinha de final de ano da Globo, hoje a festa é sua, é nossa, de quem vier, de quem quiser. Não, eu não preciso disso. Isso quem faz é o mundo. Nós nos guardamos, nos preservamos para viver o melhor de Deus também na sexualidade. Sexo é bênção, sexualidade é bênção, é coisa de Deus, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então não se deixe seduzir, inclusive por pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm um pensamento mundano. Ah, não tem problema, não tem nada a ver, todo mundo vai, faz você também, experimenta, experimenta. Não se deixe seduzir. Como não ser seduzido? Sendo guiado pela palavra de Deus e não pelos próprios desejos. Amém, gente? Pessoal, Deus abençoe vocês, um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se com força no canal e até a próxima aula. Valeu! Deus abençoe.